amigas, olá amigos, eu sou Carlos Cabral e essa é a edição de 3 de maio do Zero News, o programa do Mente Binária, em que a gente trata dos acontecimentos de tecnologia e segurança mais relevantes da semana que passou. A Apple corrigiu na semana passada uma vulnerabilidade no macOS que permitia a execução de código malicioso, burlando 3 mecanismos de segurança do sistema operacional: a quarentena de arquivos, o gatekeeper e os requisitos de notarização. A quarentena de arquivos foi introduzida no sistema operacional em 2007 no OS X Leopard e, como o nome diz, tem a função de colocar certos tipos de arquivo em quarentena, exigindo uma confirmação explícita do usuário para sua execução. Já o Gatekeeper, que surgiu junto com o OS X Lion de 2011, passou a checar informações como assinatura de código antes de executar arquivos, forçando que o usuário vá nas configurações de segurança e libere manualmente cada aplicativo desconhecido. Por último, os requisitos de notarização são mais profundos e têm a função de oferecer uma garantia de que a Apple tenha avaliado e aprovado o software antes de permitir sua execução. Eles foram introduzidos em 2019 no macOS Catalina. O que aconteceu foi que o pesquisador Cedric Owens percebeu que, se ele criasse um pacote de aplicativo baseado em script em um formato específico, isso causaria um problema na sequência lógica de execução desses 3 mecanismos de segurança, de modo que nenhum deles funcionaria nessas condições. É uma situação que parece com aquela em que a gente chama de deixa que eu deixo, que todo mundo que já jogou vôlei na vida já viveu, em que 2 ou mais pessoas vão na bola e uma pensa que a outra vai defender e nenhuma defende. Embora Owens tenha conduzido o processo de divulgação responsável da vulnerabilidade com a Apple, o pesquisador Patrick Wardle descobriu um malware chamado SH Layer explorando exatamente essa falha. Ele detalha o problema e a ameaça em um profundo artigo que vou deixar aqui na descrição desse episódio. Pesquisadores da FireEye publicaram um relatório na última quinta sobre ataques que estão ocorrendo em organizações que usam dispositivos da série SMA-100 da SonicWall. Uma vulnerabilidade de SQL Injection na console do produto está permitindo que criminosos tenham a capacidade de acessar credenciais de login e informações de sessão, convertendo o dispositivo em uma porta de entrada para a rede das vítimas. Um grupo catalogado como UNC 2447 estaria por trás dos incidentes e ele foi observado operando em parceria com operadores de ransomware como o Ragnar Locker, o Five Hands, o Death Ransom e o Hello Kitty, atacando organizações na América do Norte e na Europa. Operadores do Ransomware Review causaram um estrago considerável na rede do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul na semana passada. Um áudio cuja autenticidade não pudemos confirmar, mas que circulou em tudo que é grupo de segurança, fala em 12 mil máquinas comprometidas em múltiplas comarcas. Já falamos do review em algumas edições do Zero News. Trata-se de um dos grupos de double extortion mais prolíficos que existem, operando com dezenas de indivíduos em um regime bastante profissional de divisão de tarefas, em que uma parte da quadrilha conduz a invasão dos ambientes e outra é responsável por dar constante manutenção ao ransomware, fazer a gestão financeira e interagir com as vítimas. A Microsoft anunciou na quinta-feira a descoberta de um conjunto de vulnerabilidades de alocação de memória, as quais foram apelidadas em conjunto de Bad Alloc, e afetam dispositivos IoT e OT, esses últimos muito usados em sistemas industriais. As falhas, mais de 25 no total, permitem execução de código ou crash do sistema por meio do abuso de funções de alocação de memória. Segundo os pesquisadores, abre aspas, nossa pesquisa mostra que as implementações de alocação de memória escritas ao longo dos anos como parte de dispositivos IoT e software embarcado não incorporaram validações de entrada adequadas. Sem essas validações de entrada, um atacante poderia explorar a função de alocação de memória para causar um heap overflow, resultando na execução de código malicioso em um dispositivo-alvo. Fecha aspas. Um malware para Linux com funcionalidade de backdoor ativo há pelo menos 3 anos foi recentemente descoberto pelos pesquisadores da Kihu 360. A ameaça, que passou a ser rastreada como Rota Jakiro, foi desenvolvida para operar o mais furtivamente possível, criptografando seus canais de comunicação usando a biblioteca de compressão zlib e a criptografia AES, Shor e Rotate. O Rota Jakiro pode ser usado para extrair informações e gerenciar plugins
plugins no alvo, mas os pesquisadores não puderam afirmar qual seria o propósito desses plugins. Segundo eles, abre aspas, o Rota Jaquiro suporta um total de 12 funções, 3 das quais estão relacionadas à execução de plugins específicos. Infelizmente, não tivemos visibilidade dos plugins, portanto não conhecemos seu verdadeiro propósito. Fecha aspas. Um assunto importante que acabou passando batido quando montei o roteiro da última edição do Zero News teve um novo desdobramento na semana passada. Um advogado americano pediu um novo julgamento porque a prova que incriminou seu cliente foi coletada no Cellebrite, um dispositivo usado para fazer análises forenses em dispositivos móveis. Acontece que o Moxie Marlinspike, criador do Signal, conseguiu hackear o Cellebrite e publicou no dia 21 de abril algumas evidências de que o aparelho tem vulnerabilidades sérias que poderiam permitir, por exemplo, a execução de código por meio de um arquivo presente em um dispositivo móvel, o qual é ativado ao ser escaneado pelo Cellebrite, alterando as provas geradas pelo produto. Trocando em miúdos, o que o Moxie fez foi colocar o Cellebrite numa posição de desconfiança, e esse é um produto que é usado por forças de segurança no mundo todo. Enquanto a empresa trabalha para reconstruir seu software e sua credibilidade, é possível que novas ações na justiça, como a apresentada na semana passada, surjam em outros tribunais. Bom, galera, antes de terminar, gostaria de dar duas dicas. A primeira é o podcast The Lazarus Heist, da BBC, que vai contar em 10 episódios a história de um grande roubo contra o sistema financeiro internacional, que foi conduzido pelo Grupo Lazarus, uma força do governo norte-coreano, sobre a qual já falamos aqui no Zero News. A segunda dica é que recentemente saiu o episódio 3 da série explicando o ataque, dessa vez com Nelson Murilo destrinchando o ataque Heartbleed contra o OpenSSL. Beleza? A gente se vê na semana que vem e se protejam.